Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 3 de dezembro de 2020 e o título é Intuição. Vamos lá. Já te aconteceu de alguma vez não dar ouvidos para aquela voz que parece falar baixinho dentro da cabeça e você se arrepender por não ter seguido o conselho? Eu já me dei mal algumas vezes por não seguir a tal da intuição, mas aprendi a lição. Como dizem, se não aprende pelo amor, vai aprender pela dor. Depois de alguns sustos e perdas, pequenas, graças a Deus, eu passei a dar atenção a esses alertas. Tá bom, universo, já entendi o recado. Tem até uma frase bonitinha sobre intuição que diz, abre aspas, intuição é quando seu coração dá um pulinho no futuro e volta rápido, fecha aspas. Autoria atribuída a Adriana Falcão. E é quase isso mesmo. E é quase isso, não é mesmo? A cada vez que constatamos que poderíamos ter evitado certos aborrecimentos se não tivéssemos ignorado aquele palpite, quase podemos ouvir outra voz dizendo: eu bem que avisei. Essa com certeza vem da consciência nos lembrando da nossa teimosia. E às vezes é algo tão simples como mudar um trajeto, fazer um desvio, evitar certas palavras, enfim, inúmeras situações que nos poupariam de sabores. Tantas vezes somos tão crédulos para coisas superficiais e sem fundamento, e tão céticos para o que ressoa dentro de nós. Acho que precisamos mesmo aprender a ouvir e confiar um pouquinho mais naquele recadinho, naquele sussurro que vem lá do fundinho do coração. Então vamos lá. Todo mundo, né? Todo mundo tem, né? A intuição. Só que muitas vezes a gente não entende ou não acredita, não é mesmo? Então, assim, uma das coisas, né, que, por exemplo, eu não tenho nenhum tipo de mediunidade, assim, ostensiva, mas eu tenho uma intuição muito forte, assim, e muitas vezes muito assertiva. Só que, assim, antes de começar a perceber e começar a entender, assim como muita gente, eu não dava crédito, sabe aquela coisa, eu acho que é coisa da minha cabeça, né? Sempre achando que era coisa da minha cabeça. E a gente vai aprendendo, né, com as situações que acontecem. Então, teve uma vez, assim, por exemplo, uma situação que foi muito clara, em que eu estava na porta, tinha acabado de fazer um curso, estava na porta esperando uma pessoa que ia me buscar, e, é, e justamente eu estava avisando, estava no celular falando para a pessoa, já estou aqui na porta, tal, não sei o quê. E nisso eu vi passar um rapaz de moto. E na hora assim me veio a intuição, entra, né, assim, falando, entra de volta, né, no curso lá, entra no prédio lá de volta. E aí, na hora eu falei assim, isso é coisa da minha cabeça, que cisma, né? É coisa da minha cabeça. Mas assim, não deu um minuto que o rapaz passou, aí ele fez a volta e voltou. Só que aí não dava mais tempo de eu entrar. A hora que eu percebi, eu falei, putz, né? Você fala, agora já era, né? Eu não tinha, eu até tentei voltar e entrar e a porta estava fechada. E eu me atrapalhei, a gente fica nervosa, se atrapalha, eu não consegui abrir a porta e foi assim. E aí, né, ele parou na minha frente, eu já imaginava que ele tinha me visto com o celular na mão, eu enfiei o celular no bolso, e eu estava com aquelas bolsas de mochilinha que é nas costas, então eu encostei na porta e quando ele chegou eu tirei o celular do bolso, já tinha deixado lá para isso mesmo, né, fácil, para não ter que abrir bolsa, nada. Já tirei do bolso e entreguei. E ainda o cara fez ameaça, né? Porque ele viu que eu tentei fugir, foi assim, traumatizante. Mas depois dessa, né, eu falei, poxa, se eu tivesse ouvido na hora a intuição, né, entra,
foi nítido, assim, entra, eu não teria acontecido, né? Mas a gente não dá. A partir deste dia que foi tão claro ali, né? É, a mensagem tão clara, né? A intuição foi tão nítida e eu não dei ouvidos, eu passei a prestar mais atenção e realmente a seguir. Quando eu cismava, porque às vezes você está indo, fazendo um caminho que você sempre faz, às vezes, aí quando você fala assim, não vai por aí, aquela vozinha, né? Fala, não vai por aí, hoje eu dou ouvidos, hoje eu já mudo, sabe? Já mudo o caminho, se eu cismo, né? A gente fala assim, às vezes a gente trata a intuição como se fosse uma cisma, né? Aí, se eu cismo com isso, então eu já mudo. Eu cisma com uma pessoa. Quantas vezes a gente tem a intuição com relação a uma pessoa, né? Sabe aquela pessoa que não vai, ou você tem alguma coisa estranha, você cisma, né? Tem aquela coisa, alguma coisa te dizendo ali, não confia. E às vezes a gente teima, né? Fala, ai, não, eu que estou sendo preconceituosa, eu estou sendo negativa. E muito porque, de uma certa forma, isso foi colocado, muitas regrinhas, assim, né? O tal do politicamente correto foi muito inserido dentro da nossa cabeça, de forma que às vezes a gente, mesmo que você sinta, né? Porque hoje eu acho que a gente sabe que nós somos energias e a gente percebe muita coisa de forma energética. Então, muitas vezes a gente sente que aquela energia da pessoa não tá legal, que é uma pessoa que talvez a gente tem que ficar meio com o pé atrás, né? Mas a tal da coisa do politicamente correto, da gente querer ser muito perfeitinho, muito certinho, muito bondoso com todo mundo, muito caridoso, às vezes a gente acaba caindo nas ciladas, né? E até mesmo porque quando a gente não tem o costume, ou não tem um caráter que nos impede, às vezes, de fazer um mal para os outros, a gente acaba não esperando, né, que outras pessoas possam fazer. Em muitas situações, a gente espelha, né, o que a gente é. Então, se você é uma pessoa correta, você não vai ficar achando que todo mundo é desonesto. Porque normalmente a pessoa que é desonesta, ela é desconfiada de todo mundo, porque ela espelha no outro o que ela, as atitudes que ela está acostumada a tomar. E quando você é muito correto, às vezes você acaba não percebendo, né? Quando você lida com pessoas que têm outro caráter, né? Ou que não são tão corretas, tão honestas. Mas muitas vezes a nossa intuição nos dá ali aquele toquezinho, né? Ó, aqui melhor você ficar esperta. Vem sempre alguma coisa que a gente percebe ali, algo sutil, né? Nos alertando. E muitas vezes, por conta de todas essas narrativas que hoje em dia existem aí, né? Porque, infelizmente, tudo se dividiram as pessoas, né? E se tomou conta aí de certas pautas identitárias e aí se tornando certas pessoas assim inquestionáveis. Então, certas pessoas você não pode questionar, porque senão você já é taxado de preconceituoso, de machista, de alguma coisa, né? Porque se cria, a gente vê aí que hoje em dia tem até lei mesmo, né? Que as mulheres não podem ser, se presume que a mulher sempre esteja falando a verdade. Gente, nós somos seres humanos, acho que o correto seria tratar as pessoas todas como seres humanos, independente de se é homem, se é mulher, se é jovem, se é idoso, porque mulheres também mentem, mulheres também cometem aí atrocidades, idosos também, né? Todo mundo acha, porque é idoso, é bonzinho, tem idoso que também não é boa pessoa. Tem até uma frase que diz aí, né, que os canalhas também envelhecem, então, não é pela característica física da pessoa que você vai presumir se ela é boa ou não.
né? Mas se criou essa falácia e que muitas vezes a gente acaba não ouvindo a nossa intuição, até com medo de ser julgado, né? De ser aí cancelado, né? Como se diz hoje, das pessoas te qualificarem de algo que não é, você não agiu por conta de nenhum tipo de preconceito, mas porque você sentiu que aquela energia ali tinha algo errado ali, né? Que foi, de uma certa forma, foi como eu agi naquele dia que eu podia ter evitado, né? Essa situação, né? Aquele trauma, aquele susto, né? Porque na hora que o rapaz passou olhando, que eu ouvi, entra, né? Que a intuição assim veio muito forte. Hein? Aí eu pensei, não, ai, imagina, eu tô sendo, né, preconceituosa, não sei o quê. E me lasquei, né? Podia ter evitado, mas serviu de lição. Né? Sempre digo que não é benção, é lição. Então, que ficou aí mais justamente um aprendizado. Por quê? Porque mesmo eu acreditando, né, na questão da intuição, realmente sempre achei que a gente tem que dar ouvidos, acabei não atentando para isso. Por quê? Por conta de narrativas que a gente acaba absorvendo. E a gente entra na, na opinião dos outros, né? A gente acaba seguindo o que os outros nos colocam ali como que é certo e o que é errado, deixando de ouvir o nosso coração, que é quem mais pode nos orientar, é a nossa bússola, né? É, a sua sintonia, o que você recebe. A gente também tem aí, né, os nossos mentores, os nossos que nos protegem e que nos guiam. Então, assim para quem acredita, né, na espiritualidade, que é o meu caso, aliás, esse canal fala muito também a respeito disso, né, dessa questão da espiritualidade. E se você começa a se pautar só pelo externo, pelo que vão pensar, pelo que as outras pessoas acham que é o correto, né, as tais caixinhas que sempre querem nos colocar, a gente acaba justamente às vezes deixando de viver a nossa verdade e se prejudicando, né? Como no caso lá que foi o que aconteceu comigo. Então, justamente a gente ouvir mais, ter mais firmeza, né? Porque se criou aí um ambiente de agressividade, de quando a gente discorda, e que infelizmente falta muito respeito, porque às vezes você pode, todo mundo tem o direito de discordar, mas a gente tem a obrigação de respeitar. Então, muitas vezes eu escuto coisas que eu não concordo, e tudo bem, sabe? A pessoa pensa daquele jeito, mas há pessoas com as quais você não pode discordar, porque aí eles distorcem completamente as coisas, e é por isso que às vezes a gente fica nesse receio, né? Acaba criando esse medo de ser mal interpretado por conta dessas distorções, mas a gente tem que começar a se posicionar, porque porque cada pessoa é uma pessoa, né? É um indivíduo. Então, assim, nós vivemos em comunidade, mas a comunidade é formada por seres individuais e a gente tem que começar a se posicionar aí e justamente para evitar cair nessas ciladas, né? Que às vezes a gente acaba sem querer também por conta né, a gente vive aqui num mundo em que a gente tem que conviver com as pessoas, a gente tem que interagir, mas sempre tendo em mente que a gente tem que preservar a nossa essência a nossa verdade, né, a sintonia e as coisas nas quais a gente acredita. E a intuição, né,
é ali uma anteninha, né, como se a gente tivesse ali uma anteninha que está ali captando as sintonias, né, do que nos cerca. E se a gente conseguir prestar mais atenção, eu acho que a gente consegue se livrar de muitas situações aí, né, que nos trazem perdas, conflitos, então, e toxicidade, né, para a nossa vida. A gente consegue se livrar de embaraços e de coisas negativas da nossa vida, se a gente conseguir, né, prestar mais atenção. E isso é um treino, né? É um treino constante, que nem. Essa situação me trouxe ali uma consciência de que, ó, realmente, né, eu tenho essa sensibilidade e eu preciso começar a trabalhar isso para o meu próprio bem, né? Porque foi muito evidente ali que havia tido ali um aviso, né? Eu tinha percebido, provavelmente, hoje eu entendo isso, né? Com essa questão da energia. O que também a intuição nos auxilia, né? Porque muitas vezes, provavelmente, quando a pessoa passou, eu já, naquele momento, captei a energia da intenção, de uma intenção maligna ali, né? No caso. E não dei ouvidos. Então, quando a gente começa a prestar atenção e a trabalhar isso constantemente, observar, que nem no caso ali, aquilo foi um aprendizado. Então, é algo que eu comecei, que me chamou a atenção, tive que viver aquela experiência, né, para aprender, e a partir daí comecei a prestar mais atenção e a trabalhar mais essa questão da intuição de uma forma mais diária, né? Prestando atenção em quando, por exemplo, eu sentia intuição com alguma pessoa, ficava atenta tal, e normalmente quando aquilo realmente foi um alerta, você vai ter a resposta ali adiante, porque vai acontecer o que você já intuiu. Então, quantas vezes, e ligado a isso, existem outros tipos também de sensibilidade, que no caso depois, mais para frente, eu descobri, que é a questão dos empatas, né? Que a pessoa empata, ela tem muita sensibilidade justamente com esse tipo de energia. Então, de você saber quando uma pessoa está mentindo, de uma pessoa mal intencionada, uma pessoa que às vezes está olhando para você sorrindo, fingindo, mostrando, né, que está contente com alguma coisa que está acontecendo com você, mas você sente que a energia não é bem aquela. Todo mundo, tem muita gente que nos cerca, nem todo mundo com quem a gente convive quer o nosso bem, mesmo que às vezes demonstre isso. E a intuição e essa sensibilidade do empata, eles conseguem captar com muita com muita precisão esse tipo de, de sintonia, né, e de energia das outras pessoas. Só que tudo isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, porque você vai vendo, às vezes a gente na hora não percebe, não acredita, né, naquela sensação que a gente está tendo, no que a gente está sentindo ali, no alerta que está sendo dado, e depois você vai vendo as coisas acontecendo. E é assim que a gente vai aprendendo a lidar com as nossas sensibilidades, com os nossos dons, né, de uma certa forma, porque todo mundo tem, né? Que às vezes as pessoas acham que mediunidade é só quem canaliza, quem tem vidência, ou quem escuta, ou quem como é que fala, psicografa, né? Aquela coisa muito ali ostensiva, muito evidente. E não é. Todo mundo tem algum nível e algum tipo de mediunidade. Só que às vezes a gente não percebe, até porque, né? Se dá tanta
evidência, né? Se fala, se dá tanta importância só a essas que são muito aí visíveis, muito, né, claras aí, nítidas para todo mundo, e não se dá importância a essas que são um pouco mais sutis, mas que têm também uma grande importância, tanto para nos auxiliar, como para auxiliar as pessoas no nosso entorno. Porque às vezes o fato de você pressentir uma determinada energia ali, sentir uma determinada energia, perceber ali algo, né, ter uma intuição a respeito de alguma coisa, você pode também tá tendo essa intuição para poder auxiliar os outros, né? Tanto para você quanto para os demais, certo? Então, que a gente fica aí com a nossa anteninha ligada e fazendo esse treinamento e percebendo, né? Qual o tipo de, de sensibilidade e de mediunidade, né, de uma certa forma, que nós carregamos e que a gente pode utilizar tanto para nós como para as pessoas que nos cercam, certo? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.